Boa noite. Gostei do boa noite hoje, está animado. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Antes da gente começar nosso bate-papo da noite, vamos fazer a nossa prece, a nossa oração, para pedir a Deus proteção, cuidado com a gente, não é mesmo? Então nós fechamos os nossos olhos e elevamos o nosso pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai, pedindo a Ele as suas bênçãos, o seu cuidado, a sua proteção, a sua orientação nessa noite. Que a nossa conversa possa trazer um novo entendimento sobre as palavras do Cristo e que possamos juntos iniciar uma nova caminhada, um novo ciclo na nossa vida. E o que o nosso Mestre Ramatiz nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Antes da gente começar o nosso bate-papo, lembro a vocês sobre a nossa feijoada, dia 19, né? Ramatiz que não nos ouça, mas dia 19 vamos fazer a nossa feijoada beneficente. Ela vai ser naquele sistema drive-thru, ou seja, vocês entram com o carro aqui dentro, pegam, ela já vai estar prontinha, todos os kits prontinhos, só pegar e levar. Como faço? Compra um ingressinho, muito bacana, um kit, dá para 2 pessoas, ela é muito bem servida, e aí você compra e tem que enviar o comprovante pelo WhatsApp, tá? Nos nossos cartazinhos tem o WhatsApp, se não, lá na livraria mesmo, as meninas informam para vocês para onde tem que enviar o comprovante. Por que eu tenho que enviar o comprovante? Porque o kit vai ser feito no seu nome, tá? Quando você chegar, basta dar o seu nome, que o kit já vai estar com o seu nome na lista, é só entregar, é tudo muito rapidinho. Todos esses eventos, gente, são que praticamente sustentam a nossa casa. Por isso que a gente sempre pede a colaboração de todos. Patrícia, eu não como feijoada. Eu também não. Estamos juntos. Mas a gente compra para ajudar. A gente compra para poder fazer esse movimento acontecer, para que a gente possa aumentar ainda mais os nossos trabalhos, melhorar a nossa casa para atender todo mundo. Tá bom? Vamos papear hoje, então? Hoje o tema que nos deram é um tema bem abrangente, apesar de que vocês vão perceber que ele se fecha num só, que é a empatia, a compaixão e o desenvolvimento do senso moral. Vamos começar por partes, como dizia o nosso amigo Jack, né? Empatia, o que diacho é empatia? A gente fala tanto sobre empatia. E no simbolismo da palavra é paixão. O que é paixão? Eu me envolver por algo. Então, a empatia é a capacidade psicológica para sentir o que sentiria outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivida por ela. Tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. O que nós vamos fazer na empatia? Nós vamos racionalizar sobre o que o outro está sentindo. Eu vou olhar para a dor do outro, para o sofrimento, para a dificuldade do outro e vou racionalizar sobre ela. O que é isso, Patrícia? Simples, eu vou pensar com a cabeça, não só com o coração. Eu vou pensar com a cabeça, tá, fulano está passando por essa dificuldade. Como ele pode sair dela? Como eu posso ajudá-lo a sair dela? O que eu posso dizer para ele? Como eu posso agir para que ele saia dessa dificuldade? Eu estou sendo empático quando eu consigo fazer esse pensamento. Quando eu consigo olhar para o outro e entender que ele está passando por um sofrimento e que é sério para ele. Aí entra aquela questão que a gente fala muito, que é, mas isso é simples, isso é besteira, isso é coisa sem importância.
Aí eu gosto de usar uma frase que meu pai usa muito, que a sua dor de dente é muito mais grave que o meu câncer, porque está doendo em você. É você que está sentindo, não sou eu. Então, quem sou eu para diminuir a sua dor? Quem sou eu para dizer que está doendo menos, que você está sendo mole, que você está fazendo drama? Não. A gente, saindo desse lugar de julgamento, a gente consegue desenvolver a empatia. E empatia é justamente deixar o julgamento de lado. Deixar o olhar julgador, medidor. Ah, mas a minha dor é maior do que a sua. Ah, porque tem gente que está sofrendo muito mais do que você aí fora. Lógico que tem, gente. Oh, meu Deus, e como tem? Mas dá licença, sofrimento é meu, deixa eu sofrer. Oh, meu Deus, não atrapalha meu sofrimento, não? Quando a gente consegue olhar com respeito para o sofrimento do outro, nós estamos dando um passo na nossa evolução, que é tirando justamente esse olhar de arrogância, de orgulho sobre o outro. Porque se eu estou medindo o sofrimento do outro, eu estou sendo arrogante. Eu estou me colocando num lugar de superioridade perante o outro. E não, muitas vezes o sofrimento do outro é algo que é facilmente, já que a gente está colocando julgamento, facilmente resolvido, mas ele está no meio da dor e ele não consegue enxergar essa saída. Ele não consegue perceber para onde sair. Quantos de nós já não passamos por isso em algum momento? Quantos de nós já não nos colocamos numa situação que fala, meu Deus, não tenho o que fazer, e não vai melhorar, e não vai dar certo, e chega alguém e do nada fala assim, você já pensou em fazer tal coisa? Aí você fala, uai, não, pensei não. Uai, mas não vai dar certo. Não, mas... Aí o outro insiste, você vai lá e coloca em prática e dá certo. Ah, mas por que para o outro é fácil falar? Lógico que é, gente. Que é coisa mais fácil do que dar palpite na vida dos outros? É uma maravilha. Você palpitar na vida do outro, porque não é o seu problema. É o do outro. É muito fácil mesmo eu opinar na vida do outro, porque eu estou de fora, eu estou olhando. E muitas vezes, nesse muito fácil, nós nos colocamos insensíveis, arrogantes, prepotentes, desrespeitosos. Por quê? Porque eu estou olhando de fora. E se eu estou olhando de fora, a sua dor é balela para mim. Então, na empatia, a gente começa um exercício de perceber o que é a ajuda, como é essa ajuda. E é muito importante a gente não misturar empatia com simpatia. Eu sou simpática, eu sou aquela que fala boa noite para todo mundo, que conversa com todo mundo, que não tem distinção, mas eu não estou nem aí para a dor das pessoas. Eu não me importo, eu não tenho tempo para ouvir sobre a dor das pessoas. Eu trabalho demais. A minha vida é muito corrida e não dá para eu ficar escutando história. Será que eu sou simpática mesmo? Será que essa simpatia não é só um protocolo que eu estou usando para poder criar um personagem para me tornar mais agradável aos olhos dos outros? Porque sim, nós criamos personagens, nós temos que criar personagens para viver no dia a dia. É um personagem em casa, é outro no trabalho, é outro na rua, é outro com os amigos, é outro na festa, é outro aqui no centro. Sim, isso é necessário para a nossa existência, a gente criar esses personagens. E, às vezes, a gente é criticado, né? Nossa, você é uma pessoa completamente diferente quando está em tal lugar. Sim, nós somos pessoas diferentes. A gente vai se moldando a esses locais. Mas que não percamos essa essência
que nos classifica em todos esses lugares. Eu sou uma pessoa que tem empatia no trabalho, em casa, na rua, com desconhecidos, com amigos, na festa, na briga. Eu sou uma pessoa que deve possuir empatia, ou seja, não ser aquele personagem só para os outros verem e achar bonito. Então, quais são as principais diferenças ou características? Na simpatia, somos solidários. O que é isso? Nossa, Patrícia, mas realmente tem a cesta básica aqui do centro, né? Que bacana, tem a feijoada, e é para ajudar nos trabalhos. Nossa, dou maior apoio, porque vocês têm que fazer mesmo, que trabalho bonito, mas não compram um ingresso. Não compram um papelinho nosso. Não compram um livrinho ali na livraria para ajudar nós. Os R$5 do Marcos, 7 agora, né? Os R$7 do Marcos, sai correndo, que é para o Marcos não ver. E nós, no mundo com o carro, para ele não ver que nós saímos sem pagar. Eu sou simpático. Eu entro aqui, todo mundo gosta de mim. Mas eu não consigo colocar isso em ação, que aí sim, a empatia me pede ação. Eu tenho que agir. E eu não basta sair cumprimentando todo mundo, falando oi para todo mundo. Eu tenho que parar e ouvir a sua história. Eu tenho que entender. Eu tenho que direcionar você para algum lugar. Bora ali, vou dar um passe. Não sei o que fazer. Não, mas eu vou te dar um passe, esse trem vai melhorar. Eu vou levar vocês para os meninos lá embaixo e eles vão fazer um magnetismo e você vai ficar bem. E nós vamos conversar com alguém, e nós vamos falar com o Dominguinhos para botar você na lista da cesta básica. Enfim, na empatia, ela me cobra, ela me exige uma ação direta, efetiva. Não é uma ação para espírita ver também, não. É uma ação efetiva. É fazer algo por alguém. É se importar de verdade com alguém. Eu estava conversando com meu pai essa semana, e ele falando sobre quem quer realmente receber ajuda, se esforça para receber, porque muitas vezes a gente ouve sobre, não, vai lá na comunidade, deixa a gente te ajudar. Nossa, mas é longe demais. É muito longe. Eu moro a quase 18 quilômetros daqui. Eu atravesso a cidade para chegar aqui. Então, eu ouço muito isso. Nossa, mas é longe, né? A gente tem pessoas em tratamento aqui que vêm de Hidrolândia a pé para fazer o tratamento. Porque não tem o dinheiro do ônibus. E vem com um monte de menino. Vem carregando os meninos tudo pela mão, hora que cansa, bota nas costas, hora que cansa, o outro carrega, e vamos, e vai dar certo, e nós vamos chegar lá. E a gente descobriu isso quando eles estavam em tratamento há muito tempo. E eles não saíram fazendo propaganda da dor, eles vinham. Disseram para eles que aqui eles receberiam ajuda, e eles vieram, com todo o sacrifício do mundo. Então, na empatia, eu olho para esses pequenos detalhes. Eu não fico restrito só àquilo que o protocolo me diz. Eu boto meu jalequinho, só a partir daí eu sou uma pessoa que ajuda os outros. Eu brinco que sou aquela que eu paro na blitz de trânsito, o guarda começa a me contar a doença da tia dele. E eu fico olhando na cara dele pensando, o que eu faço, né? O que eu faço? Será que eu pergunto se ele é espírita? Se eu posso dar uma pomadinha vovô Pedro para ele? Que eu ando com ela dentro do carro. Aí eu pergunto, já viu? Posso te dar uma pomadinha? Será que ela passaria? Aí eu dou para a pessoa. Nossa, onde é que você comprou essa pomadinha? Ah, menino, não preocupa não, passa. Vai resolver. Eu estou mentindo a minha religião? Claro que não. Se ele perguntar onde é que foi que eu acho que eu arrumei ela, foi num centro espírita. Se a sua tia acreditar, passa. Vai ser bom, vai ajudar ela. Quando a gente quer atuar, quando a gente quer ser atuante, a gente vai ser atuante porque a necessidade chega para a gente.
Eu tenho amigos que chegam aqui e falam, gente, eu vou ter 20 anos que eu não vou num banco. Não precisa, tudo pela internet. Fui no banco essa semana, pois não é de ver, quando a pessoa começou a me contar a vida dela na fila, e eu arranjei um tratamento para mulher na comunidade. Pois é, porque a necessidade nos alcança quando nós estamos prontos para ser atuantes. Quando nós deixamos de ser apenas simpáticos. Nossa, você está doente? Nossa, grave, né? Eita. Então, gente, vamos fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Vamos oferecer para a pessoa um passe, um pulinho, e um copo d'água, e uma cadeira para sentar. Esse é o nosso espírito atuante, ele que nos tira dessa inércia da simpatia. A ação empática pode vir até pelo silêncio. Já que nós estamos falando tanto em ação, eu tenho que fazer, certo? Tem momentos que só silenciar já é toda a ajuda que a pessoa precisava. Sabe por quê? Porque ninguém escuta. A gente não tem tempo hoje em dia de escutar. A gente não tem paciência para escutar o outro. Deixa alguém chegar para você no meio do dia ou final do dia, quando você está muito cansado, muito cansada, e alguém te liga, para começar não liga mais, né? Tem esse detalhe. Mas a pessoa te passa uma mensagem, posso te ligar? E você fala, pode. Patrícia falou que eu tenho que ser empático, então pode. A pessoa liga e fala, posso te contar um sonho? Você fala, não conta não. Não tenho paciência, eu me livre. A gente não tem tempo para escutar o outro. Não tem. A gente escuta a mensagem no WhatsApp no 2. É ou não é? A gente olha um áudio, 1 minuto e 30, vai no 2. Como é que uma pessoa pode falar 1 minuto e 30? É um absurdo. A minha mãe, para me chamar para almoçar, ela manda um áudio de 8 minutos. Eu olho no áudio e falo, eu sou uma pessoa de Deus, eu tenho que escutar. E tem. Por que não? Qual que é o problema? Ela quer falar, meu Deus do céu, ela quer contar o que aconteceu, para ela poder chamar para o almoço, que a galinha foi sendo atropelada no meio da rua, e aí ela pegou a galinha para poder cozinhar no almoço. É a gente ter tempo para o outro. É a gente ter tempo para ouvir em silêncio, sem interromper. Sem já dar a solução para o outro. Nossa, com história comprida, eu já vou dar a solução, que aí já acaba logo, né? Não, deixar o outro se esvaziar. Nós estamos precisando nos esvaziar. A gente quer falar e não tem quem nos ouça. Então, muitas vezes, mas muitas, o silêncio é a ação de empatia que eu espero do outro ou que o outro espera de mim. Parar e ouvir sem levantar a sobrancelha, porque está demorando, sem olhar no relógio, sem pegar o celular e ficar olhando toda hora. Essa é a nossa disponibilidade para o outro. É sair para tomar um café com a amiga, para ir tomar uma cervejinha, não tem problema, nós não somos santos mesmo, não. E aí chegar lá e pegar o danado do celular e virar de bumbum para cima. Porque o celular não é mais importante do que aquelas pessoas que estão ali comigo. Aquelas pessoas que estão ali comigo são mais importantes do que o danado do celular. Então, esses pequenos gestos de empatia vão nos transformando e vão nos dando a capacidade de desenvolver uma coisa muito bacana chamada compaixão. Quem já ouviu falar em compaixão? Todo mundo? Ninguém? Não? Pouca gente ouviu falar em compaixão? Oh, meu Deus! Mas quem já ouviu falar em dó? Todo mundo, né? Todo mundo. Ai, que dó de fulano. Ai, que dó de ciclano. Quem sabe a diferença entre compaixão e dó?
Será que não é a mesma coisa? Na dó, eu estou dizendo para a pessoa, você é incompetente, você não dá conta. Eu dou. Nesse caso, eu tiro força da pessoa. Ela deixa de ser responsável pela própria vida, pela própria cura. Na compaixão, eu digo para a pessoa, eu estou vendo o seu sofrimento, eu entendo ele, e eu acredito acima de qualquer coisa que você dá conta, que você consegue. Isso é delegar responsabilidade. Do latim, compaixão é sofrer com, né? Aí eu penso, então eu tenho que sofrer junto com a pessoa. Não, graças a Deus, não. É a qualidade de identificação com a dor alheia. Identificação. Não é doer junto, é se identificar com a dor da pessoa. E também na escolha ativa, reconhecendo no outro as mesmas condições de sofrimento e mortalidade e se doar no cuidado do outro. Ou seja, se eu me identifico com o outro, eu acredito que eu possa um dia sofrer igualzinho ele está sofrendo. Ou, ainda mais, eu já sofri igual ele está sofrendo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que já foi vítima de um relacionamento abusivo. Eu já passei por um relacionamento abusivo, muito sério, e hoje eu me identifico muito com as pessoas, não só com as mulheres, mas com os homens. Não duvidem, nós quando queremos ser ruim, menino de Deus, sai da frente. Então, qualquer um dos dois pode passar por um relacionamento abusivo. Hoje eu me identifico muito com essas pessoas. Eu sei exatamente onde está doendo. Eu sei exatamente como está doendo, o tanto que está doendo, a forma que está doendo. E o principal, eu sei como curar. Quer dizer que o meu método é infalível, vou vender ele numa barraquinha ali fora e ganhar uma grana horrorosa? Não. Quer dizer que eu sei que se eu dei conta, outras pessoas também vão dar. Cada uma no seu tempo, do seu jeito, da sua forma, quando der. Isso é compaixão. Essa identificação, esse comprometimento e, ao mesmo tempo, essa certeza da força do outro. Só que eu vou estar atuante. Eu vou atrás, eu vou fazer alguma coisa, eu vou participar de ONGs, eu vou acolher pessoas vítimas de abuso, eu vou atrás. Isso é eu sofrer com. Ou seja, eu entendo a sua dor. Eu sei como ela é. Por exemplo, alguém me perguntou uma vez, como ajudar essas pessoas, sendo que, por exemplo, muitas estão escondidas e não tem medo. Aí tá. Vocês sabiam que existe um serviço muito sério, mas também muito criterioso na escolha das pessoas, em que você vai até esses abrigos onde as pessoas estão escondidas porque elas estão fugindo de companheiros ou companheiras violentos, e você vai lá para escutar. Mais nada. Só escutar. Por isso que eu falo que a escolha é criteriosa, porque olha a dificuldade que a gente tem de escutar, né? Mas você senta lá e você vai escutar pela milésima vez a história daquela pessoa, porque ela já contou para um monte de gente. Só que 999 pessoas não pararam para escutar. Estavam com pressa. Tinham que resolver logo. Tinham que criar uma ação, uma atitude que salvasse aquela vítima. E não tiveram tempo para sentar e escutar 1000 vezes ela contar como era o sofrimento.
como era a dor. A gente não tem a paciência para escutar e sofrer com a vítima do luto, aquela que perdeu alguém. A gente não para sentar, para ouvir aquela pessoa contar pela milésima vez como é a falta daquela pessoa. Como foi a doença que levou aquela pessoa até o fim. A gente diz, não chora não fica falando não, que você vai fazer mal para ele, para ela. Não vai não, gente. Por quê? Porque eu preciso extravasar aquela dor, eu preciso falar dela. Eu preciso contar desse sofrimento. E ninguém tem tempo para ouvir. Ninguém consegue parar para ouvir. Na compaixão, eu não vou só me colocar. Voltou. Eu não vou só me colocar no lugar do outro. Eu vou me imaginar e me ver naquele lugar com o outro. Como é perder alguém? Para eu entender o luto do outro. Como é passar uma dificuldade financeira, perder o emprego, para eu poder entender o sofrimento do outro. Como é passar por uma depressão? Ah, Patrícia, mas como é que eu vou ajudar uma pessoa com depressão se eu nunca passei por uma depressão? Vai dizer que você nunca ficou triste na vida? Todo mundo já ficou, nem que seja uma vez. Nem que seja uma vezinha só, já ficamos. Pronto, a gente já consegue se identificar. Tá, é aquela tristeza que eu vivi elevada à potência 10. Então eu vou conseguir entender como é essa pessoa. Eu vou me ver no lugar dela e ver como eu estou me sentindo, como eu gostaria de ser acolhido se eu estivesse no lugar dessa pessoa. Isso vai desenvolvendo em nós essa possibilidade da compaixão. E essas duas virtudes, e como a gente sabe, virtudes podem ser desenvolvidas, então sim, eu posso aprender a ser empático, eu posso aprender a ter compaixão. Posso sim. Posso ensinar meus filhos a ter. Posso desenvolver neles essa capacidade. Isso me leva àquilo que é o suprassumo, que é o sonho da espiritualidade, do nosso anjo protetor, do nosso anjo da guarda, nosso mentor, nosso guia espiritual, qual o nome que a gente queira dar. É o sonho dele que a gente desenvolva o bendito do senso moral. Porque é isso que vai nos levar a uma evolução. O que é o danado do senso moral? O que o Kardec diz sobre isso? O senso moral existe como princípio em todos os homens. Nós temos ele como princípio. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. É o senso moral que vai desenvolver em nós a capacidade de nos tornarmos seres humanos melhores, a evoluirmos espiritualmente. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem, todas. Nós temos compaixão, nós temos bondade, nós temos empatia, nós temos amor ao próximo. Pode estar um pouquinho congeladinho, mas temos. Todos nós temos. Desenvolvem-se conforme eles sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. Que circunstâncias são essas? Bom, ótimo. Patrícia me ajudou agora. Eu só vou ser uma pessoa melhor se o ambiente me ajudar. Não, as circunstâncias são internas mesmo. Não são externas, são internas. Que circunstâncias são essas? O meu desejo de ser melhor. Simples, só isso. O meu desejo de ser melhor é a circunstância que me fará desenvolver todas as potencialidades que já existem dentro de mim, que estão latentes. Eu querer ser uma pessoa miozinha vai me ajudar a me tornar uma pessoa com um senso moral desenvolvido, apurado. Todas essas questões nos levam
a desenvolver um bom senso moral. O medo, a dúvida, a justiça, a admiração, o espírito de sacrifício, a generosidade, a culpa, a cólera. Viu como ele não exclui as nossas sombras? Nossas sombras fazem parte de nós. Nós somos feitos de luz e sombra. Não dá para separar. A gente está a caminho da luz, de nos tornarmos mais luz do que sombra. Mas até lá, nós temos que conviver e aceitar, acolher as nossas sombras. Acolher é, Patrícia falou que a partir de hoje tenho defeito mesmo, não nego e não me irrita não, que eu não vou melhorar. Não. Acolher as nossas sombras é, tenho sombras mesmo. Vamos dar uma negociada com elas de vez em quando? Vamos dar uma melhoradinha? Essa semana mesmo eu brinquei aqui com os alunos do curso. Eu todo ano, a minha meta do ano novo não é ir para academia não, que eu sei que não vai dar certo. A minha meta de ano novo é, eu vou consertar um defeito por ano. Tem uns 4 anos que eu estou engarranchada num. Não deu para mudar. Para vocês verem o tanto que é difícil. Não é fácil, gente. Eu vou pegar um defeito por ano. Patrícia, eu vou te contar um negócio. Experimenta fazer. Março, dá tempo ainda. Pega um defeito para você consertar esse ano. Menino, você vai chegar no final do ano querendo chutar a Patrícia. Porque esse trem não é de Deus. Porque não é fácil a gente melhorar a si mesmo. Não é melhorar os outros, não. Eu vou pegar um defeito da minha mulher ou do meu marido para consertar. Me poupa. Não é meu mesmo. É eu. Individual. Sombras a gente só corrige individualmente, não é do outro. É fácil, né? Não falei no começo? É fácil ficar apontando defeito dos outros. Não. Quando eu olho para isso aqui tudo e eu entendo que todos esses sentimentos fazem parte do meu desenvolvimento do senso moral, eu entendo que esse senso moral nada mais é do que a construção de um ser humano crítico, de bom senso, de coerência, de respeito, de bondade. Por quê? Porque eu passei por isso aqui tudo e sobrevivi. Eu passei por isso aqui tudo e venci. Venci quem? Ao outro? Não. Venci a mim mesmo. Venci quem eu preciso construir. Venci como eu preciso me construir. Aí o Kardec fala o seguinte: os espíritos, sabendo que a vida corporal é apenas transitória, afligem-se mais pelas causas morais que podem nos distanciar desse estado melhor do que pelos males físicos, que são apenas passageiros. Todos os males físicos são passageiros. Todos. Patrícia, mas eu tenho uma doença incurável, o médico já falou. Quer ver? Eu te mostro aqui o papel. Ela é passageira. Nosso espírito não é doente. Ele é são. Foi criado são. Nós é que o adoecemos. Então, portanto, nós podemos curá-lo. E como é a melhor forma disso? O corpo físico adoecendo, porque nós somos umas criaturas turrona. Só aprendemos na base do empurrão. E qual que é o melhor empurrão? A dor. Então, a espiritualidade está muito mais preocupada com a minha capacidade de julgar os outros, de criticar, de falar mal do outro, de botar defeito, de não ser bom, do que com o meu câncer, com a minha perna que está caindo, cheia de ferida. Ela sabe que isso é transitório, mas que a minha essência é eterna. E é a minha essência que eu preciso transformar. É a minha essência que eu preciso
construir todos os dias. E não quer dizer que nós vamos fazer isso de hoje para amanhã, não. Vamos sair daqui hoje, amanhã nós vamos acordar todo mundo santificado. Amém. Não. Não é assim. É um passo de cada vez. É às vezes achando que voltou uns 4 passos para trás porque fez uma besteira danada. Mas aí eu reconheço isso, me acolho, me perdoo. Essa é a pior parte. Se perdoar, né? Perdoar os outros é uma beleza, porque é de uma arrogância. Eu perdoo todo mundo, porque eu sou onipotente, onipresente, onisciente. Não. Perdoe a si mesmo. Experimenta fazer isso. Perdoar a si mesmo, para você ver o quanto é difícil, o quanto é complicado. Você acolher os seus erros como parte da sua caminhada. Então, quando eu consigo me esforçar cada vez mais para transformar essas sombras em luz, a espiritualidade faz um forrobão do lado de lá. Aí, tá no caminho. Não reclama da dor, não reclama da dificuldade, não reclama do sofrimento, não reclama do trânsito, não reclama do clima, não reclama do coleguinha. Viu como é difícil? Né? A gente reclama. Uma vez eu dei uma tarefinha para uma assistida nossa. Ela chegou aqui reclamando que depois do tratamento, ela falou, olha, deu uma melhoradinha, mas ainda está ruim. Eu não contei umas coisas lá no começo. Falei, quer contar agora? Ela falou, quero. Eu tenho um mau hálito que ninguém fica perto de mim. Ninguém. Já fiz de tudo. Já fui no médico, já fui no dentista, já abriram a minha barriga para fazer cirurgia exploratória. E não acharam nada. E não tem tatu que resolva esse mau hálito. Minha mãe não fala comigo há quase 10 anos. Não tenho namorado. Trabalho no emprego, ninguém conversa comigo. Não tenho um amigo no trabalho. É mesmo? Olha, e tem um detalhe, eu estou aqui escondida do pastor. Falei, não, preocupa não, vou contar para ele não, boba. Pode ficar tranquilo. Não sei nem quem é o pastor dela. Falei, vamos fazer mais um ciclo dos cuidadores? Ela falou, vamos. Eu falei, só que eu vou te dar uma tarefinha. Posso? Mal não faz. Se não fizer bem também, nós larga para lá. Ela falou, tá. Falei, você vai ficar essas 4 semanas, quem já passou pelos nossos tratamentos sabe, são 4 semanas, né? Falei, você vai ficar essas 4 semanas sem reclamar. Ela falou, fichinha. Falei, né? Não pode reclamar de nada. Não pode reclamar do tempo, do político, da televisão, do calor, do frio, do cara que te fechou no trânsito. De nada. Nada. Não pode reclamar de dor, não pode reclamar nada. Vamos. Ela já ficou mais difícil. Falei, mas como eu te falei, mal não vai fazer. Vamos experimentar? Ela falou, vamos. Na segunda semana, eu estou vendo ela chegar mais arrumadinha. Botãozinho, toda. Esse trem está diferente. Na 4ª semana, a gente foi conversar novamente, fazer a devolutiva, né? Um sorriso daqui até aqui. Não podia botar brinco, porque ela mordia nos brincos, de tanto rir. Ela falou, minha vida mudou. Totalmente. O tratamento de vocês foi incrível. Minha mãe está hospedada na minha casa. Veio me visitar, vai ficar aqui 15 dias comigo na minha casa. Os amigos me chamam para almoçar agora, na hora do almoço. Tenho amigos, você acredita? E você não é de ver que eu arrumei um namorado? Falei, mentira! Ela falou, pois é. Arrumei. Nós estamos conhecendo ainda. Falei, isso mesmo. Ela falou, pois é. Tudo mudou na minha vida. E aí, o que a gente pode dizer sobre transformar um pequeno defeito na nossa vida? Bastou deixar de reclamar. Nós conseguimos fazer isso? Tem um pastor nos Estados Unidos que fez esse experimento. Numa pequena cidade, ele pegou a comunidade, deu uma pulseirinha e falou,
nós temos 30 dias para ficar sem reclamar. Toda vez que você reclamar, e tem que terminar todo mundo junto, toda vez que você reclamar, você tem que mudar a pulseirinha de braço, para você saber que reclamou e que a contagem tem que recomeçar. Começa do zero de novo. Tem 29 dias, você reclamou, a pulseirinha volta para o lado de cá e você começa do zero. Eles demoraram 98 dias para cumprir o desafio. Para conseguir todo mundo junto, chegar no final de 30 dias sem reclamar. Para você ter uma ideia de como a gente está condicionado. É isso que a espiritualidade espera de nós. No desenvolvimento da nossa empatia e da nossa compaixão, que nos leva à construção do senso moral, ele espera que a gente comece pelos pequenos mesmo. É pelos defeitos pequenininhos. A gente que tem mania de querer começar pelos grandes, não vai. Vai emperrar. Começa pelos pequenininhos. Escolhe um. E caladinho, não precisa contar para ninguém não, só você com você mesmo. Vou começar a me disciplinar em relação a isso. As pessoas que estão em volta vão notar a diferença. Não tem problema não, fala que você mudou o cabelo. Você comprou roupa nova. E continua, e persiste. Porque é isso que nos leva a essa construção do senso moral. E hoje nós vamos fazer o nosso tratamento. Quem se sentir confortável em olhar essa paisagem aqui, fechar os olhos e se imaginar nela, é uma excelente oportunidade. Só cheguem os pezinhos para trás, para a hora que os passistas forem passar, eles não tropeçarem no pezinho de vocês. E quem se sentir confortável pode fechar os olhos e se transportar para esse lugar. E os passistas vão nos ajudar agora, os médiuns passistas vão nos ajudar nesse início de um ciclo novo. Nós vamos sentar lá na beiradinha dessa água, colocar os pés dentro da água, sentir o frescor dessa água, o barulho dela, a calma que vem desse lugar. E eu vou ver passar na minha frente, olhando na água, tudo o que eu sou, em essência. Todas as minhas qualidades, as minhas virtudes, os meus vícios, as minhas sombras. Eu vou olhar com honestidade para mim mesmo. Vendo a minha imagem refletida na água, eu tenho a sensação de me enxergar como uma segunda pessoa. Portanto, eu olho para essa pessoa com verdade, com respeito, com acolhimento, sem julgamentos. Só amor. Como eu gostaria de ser olhado pelas pessoas. Como eu gostaria que me olhassem, que me sentissem, que me respeitassem nas minhas dificuldades. E à medida que eu faço isso, cresce dentro de mim o desejo de ser ainda maior do que tudo isso que eu estou enxergando. Mais compreensivo, mais compreensiva comigo mesmo, mais amoroso comigo, mais respeitoso com as minhas limitações. Eu cresço em vontade. Eu cresço em fé. Fé de que eu posso conquistar tudo isso. Fé de que eu sou poderoso ou poderosa demais
para construir essa pessoa. Respeito ao meu tempo para isso. Eu respeito o meu tempo, o meu passo para chegar nesse lugar. A minha vontade para construir essa pessoa. E à medida que eu faço isso, a água se torna cada vez mais límpida, mais cristalina. Eu já não vejo mais tudo isso passar na minha frente. Eu vejo e sinto uma paz muito grande. Um sentimento que talvez eu desconheça, mas que eu posso nominar de paz. Porque é um sentimento de inteireza, de confiança, de amor por mim mesmo. Como disse o nosso Mestre Jesus, amai ao próximo como a ti mesmo. Ele nos pediu que experimentássemos esse amor em nós primeiro, para depois amar ao outro. Porque só aí a gente vai saber a medida desse amor. Então agora eu experimento esse amor. Como é amar com essa intensidade a mim mesmo? Amar o meu esforço, o meu sacrifício, a minha dor, a minha vontade de crescer. É esse amor que nesse momento eu envio para mim. Nós nos levantamos lá naquela beira do riacho, ficamos de pé olhando para as águas, percebemos agora que estamos todos juntos. Não só nós aqui, mas todos aqueles a quem amamos. Aqueles a quem desejamos esse amor, que experimentem esse amor, estão ali com a gente. São amigos, parentes, conhecidos. Todos eles participam com a gente dessa nova fase de construção. Nós vamos caminhando de volta para cá. Nos sentamos nos nossos lugares e percebemos que agora os lugares ao nosso lado estão preenchidos por essas pessoas. Pessoas a quem amamos ou pessoas a quem temos dificuldade de amar. Que sim, nos ensinam todos os dias. Nos constroem todos os dias. Então, nós nos juntamos a todas essas pessoas para agora começar uma fase nova na nossa vida, de construção do alto amor. E nós vamos pedir, através da oração, ao nosso Mestre Jesus, para nos ensinar e nos fortalecer nessa caminhada. Então a gente faz essa oração agora com fé, com confiança, acreditando nesse cuidado de Jesus com cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todo sempre. E que a nossa Mãe Santíssima acompanhe todos os nossos passos, nos cobrindo com o seu manto de amor e de luz. E que assim seja.